Olá a todos, meu nome é Lucas Bragança, eu sou aluno de pós-graduação da Universidade Federal de Viçosa. Vou estar apresentando para vocês hoje o trabalho Plan, que é uma ferramenta para desenvolvimento de aceleradores para overlays em FPGA na nuvem em tempo de execução. Os autores do trabalho são Fernando Passi, eu, Lucas Bragança, Marco Kaneski, Felipe Catô, José Augusto Nassif e Ricardo Ferreira. Um sumário breve da apresentação, vou passar por uma motivação, alguns trabalhos anteriores, explicar um pouco da ferramenta Plan e mostrar alguns resultados e conclusões. Bom, CGRAs e os FPGAs eles estão em uma lacuna entre ali, os GPUs e os ASICs, né, onde a gente pode observar eles são mais eficientes que as GPUs, os CPUs, porém eles têm uma dificuldade maior em programar, ou seja, uma flexibilidade menor de programação com a dificuldade que tem de se usar esse tipo de arquitetura. Em performance, FPGAs e os CGRAs eles estão um pouco acima das GPUs, principalmente em eficiência por operações. Porém, os CGRAs eles não existem comercialmente e FPGAs, embora existam comercialmente, eles têm uma grande dificuldade no seu uso, né? Então, com motivação, o que a gente pretende é melhorar a adesão do uso de arquiteturas reconfiguráveis, onde a gente busca ter a eficiência de um FPGA e com o tempo de compilação de um CGRA, que é melhor do que um FPGA devido a ele ser reconfigurado a nível de palavra. Então a gente vai obtendo assim uma eficiência energética com um bom tempo de compilação. Como falado anteriormente, FPGAs, o tempo de compilação ele é longo devido a ele ser uma arquitetura reconfigurável a nível de bit, e ele tem dificuldade de programação devido aos usuários terem ter um bom conhecimento em hardware. Já os CGRAs, eles faltam ferramentas para popularizar seu uso e arquiteturas comerciais ainda existentes. Então, como que a gente populariza o uso de CGRAs? GPUs elas ficaram populares devido à sua facilidade e à sua simples programação por meio de kernels em C++. Então, a gente tende a criar uma solução que seja transparente para o programador, de forma a popularizar mais o CGRA. Eles não têm tanto conhecimento em hardware e poder utilizar uma solução em alto nível para poder programar seu CGRA. O desafio é não encontrar um CGA comercial para popularizar seu uso. Então, dessa forma, a gente pretende utilizar um CGRA como uma camada virtual e um FPGA comercial, onde a gente pode ter um acesso pelo navegador e em FPGAs na nuvem. E para descrever o paralelismo espacial e temporal de forma simples, que é um outro desafio ao uso desse tipo de arquitetura, a gente pretende abordar a programação por meio de grafos de dataflow, onde o usuário ele consegue, de forma explícita, aplicar todo o paralelismo nos seus aceleradores, de forma fácil, onde ele consiga explorar mais o espaço de projeto e simular suas aplicações. Algumas ferramentas anteriores de FPGA são complexas e elas não têm uma grande adesão para a comunidade de software. Com isso, as grandes fabricantes de FPGA atualmente têm apostado no uso de high-level synthesis para poder popularizar mais o uso desse tipo de arquitetura. Porém, o uso de high-level synthesis, o programador ele não consegue ter um acesso fácil ao grafo da sua aplicação. Ou seja, o grafo ele é gerado de forma explícita e caso o programador queira melhorar o seu código em HLS, ele tem que ter um conhecimento muito grande de hardware e em síntese para realizar esse tipo de otimização. Outras ferramentas como o MaxLayer já propõem uma alternativa onde você consegue descrever o seu gráfico de fluxo de dados na linguagem Java, porém ela ainda sofre com um problema de compilação para o FPGA, que é um problema maior. Já nos overlays, que são CGRAs sobre os FPGAs, ainda falta ferramentas para dar suporte para o seu uso e uma compilação mais simples por parte do usuário. Então, o que a gente traz de novidade no nosso trabalho? Obter relatórios de forma simples, no meio de uma aplicação. A gente permite que o usuário descreva a sua aplicação em forma de um grafo de dataflow no navegador. E também, como é uma área nova, a gente permite que os usuários acrescentam novos operadores para as suas aplicações de forma a obter um maior desempenho. Então, com isso, a gente tem uma ferramenta com o nome Plan. Essa ferramenta ela é uma extensão da ferramenta criada anteriormente pelo nosso grupo Red, onde ela apresenta umas contribuições onde
As contribuições principais delas é a interface gráfica e a integração com o navegador, ou seja, o RED ele não permitia esse tipo de integração, a criação e simulação de novos operadores e a obtenção de relatórios de desempenho de forma rápida e tudo transparente para o usuário. Aqui está a interface da nossa ferramenta Plane, onde a gente pode associar ali quais são os seus operadores de entrada e saída. Essa associação é feita no código em C++, de forma bem simples, onde o usuário apenas cria os vetores de entrada e saída da sua aplicação. O grafo ele é criado explicitamente. O usuário cria o grafo da sua aplicação de forma explícita, onde ele consegue entender melhor o funcionamento da sua aplicação. Atualmente, para a execução de um grafo na nossa ferramenta, a nossa aplicação ela é executada em um CGRA pré-compilado, já sintetizado com FPGA, de 128 operadores, onde a gente consegue ter um desempenho aproximado teórico de 25 GOPS, caso o usuário queira executar seu grafo num dispositivo real. Caso ele não queira esse tipo de execução, ele queira só simular, então ele pode simular mais de 128 operadores. A implementação da ferramenta ela foi feita com base no Citroscape, que é uma ferramenta com recursos de visualização e análise de gráficos já amplamente utilizada. E a gente estruturou o envio de dados entre a ferramenta Plane e a ferramenta RED por meio de arquivos em JSON, onde é passado por meio da internet. Então, o usuário, primeiramente, cria o grafo na ferramenta online. Esse grafo ele é então passado por JSON, onde ele chega na API do RED que está rodando no lado do servidor. O RED vai criar o objeto do Dataflow por meio desse JSON, irá realizar o mapeamento, o roteamento dessa aplicação no CGRA, que vai estar rodando no FPGA, a execução da aplicação numa plataforma heterogênea. Isso aqui seria o caminho do uso em uma arquitetura real. Uma nova contribuição desse trabalho também é a opção do usuário criar novos operadores, ou seja, qual deve ser o conjunto de instruções do seu CGRA, ou no caso do seu grafo. Então, como a gente não tem uma ideia de quais aplicações serão mapeadas para qual CGRA, então a gente não sabe quais operadores a gente deve criar para todas as aplicações. Então, para facilitar esse tipo de exploração, a gente permite que o usuário crie um novo conjunto de operadores. Esse novo conjunto de operadores então enviado para a API do RED, onde a gente consegue realizar a simulação de dois níveis desse tipo para esses novos operadores, que é a simulação em C++, onde o usuário vai fornecer um código em C++, ou então a simulação a nível de ciclo, que é utilizado o código Verilog. Isso a gente faz para validar novos operadores. Então, aqui o usuário cria o seu grafo, os operadores, a nível de grafo de fluxo de dados, né? Ele envia então isso para a API do RED, que está rodando em um servidor, onde ele consegue simular, por meio da CPU mesmo, o código em C++ do seu operador. Já se ele quer uma simulação completa, então isso vai ser integrado à API do RED, que vai criar toda a conexão com a API do OPI, que é um framework para você desenvolver aceleradores em FPGA da Intel, e ele vai fazer o uso do ambiente de simulação de aceleradores da Intel, onde ele consegue simular o HDL do código dos seus novos operadores. Para mostrar melhor o desempenho da nossa solução, a gente criou uma forma de relatório bem simples, onde o usuário, após executar, é gerada essa tela aí, onde o usuário pode ver todos os dados da execução, como tempo de execução, tempo de mapeamento, tempo de configuração, qual foi a vazão, quantos ciclos gastou, onde o usuário consiga ter um feeling do que é o seu código. A gente comparou algumas aplicações com a execução em um processador Xeon e do nosso execução de um Dataflow no CGRA. Então, para essas 4 aplicações, a gente vê um tempo de configuração rápido e a gente chegou a ganhar, no pior caso, 4 vezes do processador Xeon com 8 threads.
Então, isso é um ganho satisfatório, né, para uma aplicação escrita de forma explícita em um grafo. Quando a gente compara com a HLS a ferramenta Plain, a gente tem um ganho de 5 a 6 ordens de grandeza em relação ao tempo de síntese, porque embora as ferramentas de HLS atualmente compilem o código de C++ para Verilog em questões de segundos, quando ela precisa realizar síntese para o FPGA, ela vai gastar de minutos a horas. Já no nosso CGRA, esse tempo é em milissegundos, porque o CGRA ele é uma camada de abstração sobre o FPGA. Então a gente consegue ali obter um ganho bem grande em relação às HLS, uma vez que o nosso CGRA ele é pré-sintetizado, ou seja, ele gasta 3 horas para sintetizar, mas depois de sintetizar, você vai executar vários tipos de grafo no mesmo CGRA. A gente comparou com outras ferramentas em questão de tempo de compilação, configuração, se permite acesso pelo navegador, o tempo de síntese, que seria o tempo de aplicação para a arquitetura, se ela é uma camada sobre o FPGA, no overlay, se ela permite depuração e emulação do seu código, se ela está na nuvem e se ela apresenta o grafo de forma explícita ou implícita. Então a gente pode ver que a nossa ferramenta, ela, dentre as demais, ela permite a maioria dos atributos que a gente julga ser os melhores para um tipo de ferramenta se tornar popular. Como conclusão, a gente apresentou uma ferramenta que permite a gente criar aceleradores por meio de grafos de fluxo de dados, onde o usuário consegue exprimir todo o paralelismo das aplicações de forma simples. A gente permite também a exploração de novos operadores, além de ser tudo isso simplificado pelo acesso transparente ao FPGA por meio de um navegador. Como trabalho de estruturas, a gente pretende fazer uma integração entre o código dos novos operadores e um hardware real, que hoje é possível apenas simulação, não é possível realizar a execução no hardware real. Com isso, desenvolver novos CGRAs, onde o usuário consiga, de acordo com a aplicação, executar em CGRAs diferentes, ou seja, sob demanda, e portar todo o nosso código para a nuvem da AWS, que tem uma maior facilidade de popularizar devido a ter acesso público por meio das ferramentas da nuvem da AWS. Eu gostaria de agradecer à UFV, a CAPES, a FAPEMIG e a Intel pelas ferramentas, ao DPI, CNPq pelo apoio. Esse é o meu contato. Muito obrigado. Até mais.